Bom dia, Silvane, saudade, nossa amiga lá do Japão, que delícia. Bom dia, Daisy. Dando um tempinho para mais algumas pessoas que quiserem mais proporções áureas, falando um pouquinho mais dessa área emocional. E nós vamos trabalhando, fazendo com que aconteçam as coisas diferentes para este lugar. Tudo bem? Hoje vamos continuar falando um pouquinho de emoções. Já vamos entrar falando um pouquinho sobre a parte da área dos olhos, o que influencia e como fazer isso, porque falei bastante ontem, segunda, né? Eu venho falando da parte emocional. A semana passada eu falei sobre os temperamentos e também falei sobre a parte do intuitivo. E hoje nós vamos estar falando nessa área emocional, que é uma área que realmente entra um pouco, né, falando não só de um fator físico, tá? Porque muitas coisas físicas que acontecem no nosso corpo é por causa dessa área que não é tratada, que não é cuidada, que não é olhada, que a gente leva a vida correndo e não se preocupa com essa área. E a gente fala assim, gente, como que pode tanta coisa, né? Então, o visagismo, o interessante do visagismo, que falando do cérebro, ele fala de toda a função de um corpo, né? Ele fala de tudo que vem acontecendo. Tanto que é uma coisa muito direcionada, né? O visagismo é rosto, então é identidade, então é isso que eu quero que vocês entendam quando eu começo a falar sobre isso. Mas não é só o visagismo que trouxe para mim esse amplitude de conhecimento, é todo um conjunto, a parte da neurociência ensina muito, explica muito, fala desse dia a dia. Eu tenho mestres e mentores que realmente me direcionaram, me levaram a entender melhor essa área. Como falei para vocês, quando eu falo da morfopsicologia, é o estudo das formas, é o estudo de tudo que foi criado, foi formado, aonde tem um símbolo. Então, todas essas áreas têm muito a ver com o nosso rosto, a ver com a nossa vida. E quanto mais a gente vai abrindo o leque, mais vai vir no conhecimento. Então, uma das coisas também que é bem interessante foi essa parte de teologia, que foi o estudo mais focado mesmo, olhado, né? Bom dia, Patrícia, bom dia, Amanda, sejam bem-vindas, como estão? E esse lado de ser focado nesse sentido, quando eu falo da morfo, eu falo das mudanças, gente, é extraordinário na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui, espero que esteja sendo aproveitável esse momento, né? Eu dou parabéns para vocês que estão por aqui, que estão vindo, que estão entrando, mesmo que olhem, saiam, isso é muito novo, não só para mim, mas acredito também que para todos, né? Ter um direcionamento nessa situação. E pessoal, eu tô aqui buscando as minhas informações, tá? Mas eu falo com vocês. Vocês que estão aí, comentem na foto do sorteio, não se esqueçam disso, porque pensam muitas vezes assim, mas eu vou comentar para quê? Eu nem sei se eu quero essa consultoria. Mas vamos abrir chance para quem realmente tem vontade de vir, né? E isso também faz muita diferença. Temos algumas pessoas já lá escritas, já comentando, já veio para nós. Mas eu creio que quanto mais pessoas aí, mais vai ter um funcionamento mesmo, um resultado. Mais pessoas vão ser alcançadas. Porque eu quero uma coisa, a gente tem tanto talento guardado, né, na nossa vida toda, as crenças muitas vezes não nos permite ir para lugares que a gente precisa estar. E uma das coisas do temperamento que eu venho estudando muito
foi sobre isso, foi esse boom que, vamos dizer que pandemia ajudou muito, ajudou. Foi uma das coisas que realmente muitas pessoas saíram da caixinha, muitas pessoas foram buscar coisas que elas não tinham hábito, que elas não faziam, e foram sendo desenvolvidas em coisas que já estão dentro delas. Isso é maravilhoso, gente. Mas eu venho falando, eu creio que a internet, desde 2010, 2012, essa parte que vem sendo... Não é só a internet já foi feita há muito tempo, né? Mas vamos falar mídia, as pessoas se exporam na mídia, olhar e vir falar, vir trazer conteúdo, vir envolver. Tá sendo a televisão brasileira, então isso é uma verdade, né? E quanto mais nós estamos trabalhando nisso, então hoje o que eu falo, nossa, se lá atrás esse acesso tivéssemos, né? Eu creio que muitas vezes eu ia deixar de ir de madrugada, fazer curso, cansativo e muita coisa. Então hoje eu falo o quanto nós estamos sendo presenteados. Por isso que eu falo que é dar parabéns mesmo para quem consegue entrar numa live, prestar atenção, principalmente quando está trazendo conteúdo de estudo. Porque se nós formos deixarmos, uma coisa que eu vou falar para vocês, também pode acontecer de nós criarmos conteúdo para nossa vista que não vai mudar em nada na nossa vida, né? Pode perceber que temos dificuldade de algumas coisas quando fala ensino. Ai, não gosto. Por que eu não gosto? Por que eu não me entrego a um autoconhecimento? Porque temos dificuldade desde muito criança, principalmente quando falamos de escola. Tem uns que amavam, outros que odiavam. Tá? Tem uns que era totalmente na mídia, né, da escola, né, que era o que aprontava todos, então ela ia para a escola para se divertir. Muitos outros não. Eu falo que tem pessoas aqui que a gente faz trabalho que são totalmente travados com essa parte de ensino. Por quê? Porque foram travados lá atrás. E tudo isso traz essa parte emocional, né? Porque a parte emocional, em qualquer momento que nós passamos por uma rejeição, por medo, por abandono, tudo isso está nesse campo. E é um campo inconsciente. No momento que sentimos a dor, nós reagimos, mas quando está sendo melhorada, a gente vai pondo na caixinha do esquecimento, na caixinha do inconsciente, porque não é nem do esquecimento, porque nós não lembramos do ato real, assim, todo momento, mas aquilo nos machuca o tempo todo, porque ele não deixou de existir. E quando eu curo alguma parte, eu mudo a frequência dessa dor. Então, era onde era dor, ela passou a ser realmente uma vitória, um ato de sabedoria. Então, aquilo muda-se a questão no cérebro. Mudou a questão no cérebro, é muito mais fácil de eu levar a história, é muito mais fácil de eu continuar e de eu conseguir levar levar para frente algumas coisas, dar continuidade na minha própria vida, né? Uma coisa que eu venho falando, gente, é sobre... Por que é tão complicado quando a gente começa algo e entrega, e hoje tá sendo as coisas estão sendo muito rápidas, né? Ninguém tá tendo muito tempo, ninguém tá parando um pouco para se perceber, um pouco para se notar, um pouco para se olhar. Tantos afazeres, tantas coisas para fazer, que se esquece um pouco, que também tem um fator, que ontem eu vim falando que a parte emocional, ela tem um fator tão grande na parte da imaginação. E se não, o que isso mexe no cérebro? Esse pequenininho, é uma glândula muito pequenininha, que é onde acende os sonhos. É onde realmente vai trabalhar com você como fortificar essa parte, gente, da imaginação, da fé. Muitas pessoas não entendem que isso tem uma coisa muito ligada uma coisa com a outra. Pessoal, como eu falei, desculpa aí, como eu falei pra vocês, a garganta, eu venho trabalhando há tempo já, né, talvez vocês estão me vendo aqui agora, esse momento, mas eu não paro, a função maior que eu recebi na vida, eu não paro de fazer, que é fala, né, gente? Então eu sempre estou me comunicando, muitos, você fala muito, nossa. Concordo plenamente, não
Tanto tem críticas boas como críticas ruins. Mas eu tento fazer o possível para organizar essas falas, para que elas sejam sadias da vida das pessoas, que elas possam fazer com que essas pessoas entendam e cresçam através disso, né? E eu uso muito ela. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu tive que parar com uma função do meu corpo, entenda que a minha emoção e a minha ação e a minha fé e a minha vontade, essa parte imaginária, ela nunca parou. Então é por isso que é muito difícil de você parar uma frequência. Por mais difícil que seja na tua vida, por mais que seja vamos dizer, o caminhão passou por cima, o que eu faço agora? Eu tô viva. Entenda que a frequência continua. Por quê? Porque eu olhei para esse lado, eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso pode me tirar de qualquer situação. Isso é a escada, gente. Vamos ver, é a cama elástica, é onde eu tenho um impulso. Então eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Ontem eu falei um pouco mais esteticamente, realmente a estética nos ajuda muito, eu sei que vocês amam. Todo mundo, quando fala na área da beleza, tal, vai gostar muito de estar cuidada, né? Gosta muito de parar ali um tempinho e ter esse tempo de estar se cuidando. E eu falo, esse tempo também é importante, porque se você vai se conhecendo. Alguém aí pegou as fotos para olhar, viu como que eu vim trazendo, se vocês viram diferença nessas áreas, vocês acham que mudaram a fisionomia de vocês, de criança até agora? Vocês viram muita mudança nisso ou vocês acreditam que não, que realmente mudou muito e não é mais a mesma? As pessoas acham essa diferença em nós é porque nós mudamos muito a nossa fisionomia. Que uma coisa que eu falo pra vocês, se eu busco, todas as fotos que eu busco, gente, mudou a minha sobrancelha, como eu falei já em outras lives, mudou, tive uma mudança muito grande. Logicamente que tem marca de expressões que são maiores hoje, mas o olhar, o nariz, a minha arcada mesmo não mudou. O que mudou muito forte foi a parte da dentição, porque quando criança é uma forma e quando crescemos mudamos isso. A boca também teve alguma coisa que mudou, mas muito leve, ela tem o mesmo formato de outono. Então isso foi as coisas que veio mudando na minha parte emocional. E hoje eu vou estar dando continuidade para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o rosto. Olha, porque quando eu falo nessa área aqui, ó, que faz esse triângulo aqui, ó, eu tô falando totalmente da minha parte de dentro da minha fisionomia. Quando eu falo daqui pra fora, quando eu falei pra vocês ontem de passar blush, do orelha, de toda essa outra área, eu falo muito da parte externa do meu rosto. E essa área externa é muito o que as pessoas realmente se revelam, se veem e acreditam, né, muitas vezes. Por isso que vocês muitas vezes falam assim, meu rosto é redondo. Não, meu rosto é quadrado. Apesar que eu vou falar pra vocês, gente, eu tenho uns 70% de pessoas que falam pra mim que o rosto é redondo. A pessoa passou 1 quilo do peso normal, ela já fala que tem o rosto redondo. Por quê? O cérebro dela se conecta com as novas formas que o corpo trouxe. Mas não quer dizer que a forma real, a estrutura dela se tornou redonda. Porque não é assim. O que faz realmente, por exemplo, que eu falo muito sobre isso, que é até um trabalho mais voltado sobre a maquiagem, que é o que eu posso fazer, de trazer alguma parte de influência para a maquiagem ou para uma barba, é totalmente externa. Por isso que eu falo pra vocês que é uma forma, mas eu uso um acessório ou eu uso algumas coisas nesse sentido que faz uma diferença toda. E essa semana já falei com ela, ela aceitou, tá? Ela vai estar vindo aqui falar um pouquinho, bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre mudanças, falar um pouquinho sobre essa forma de acreditar e as coisas acontecerem mais fácil sobre ela. Bom dia, Dan, seja bem-vinda aí. E aí vocês vão entender que ela vai estar trazendo realmente, qual foi as formas que foram mudadas muito e o que ela sentiu com essas formas transformadas. O que aconteceu sobre a cabeça, a forma dela, se ela conseguiu se sair melhor na vida dela através de algumas mudanças. E aí eu vou estar trazendo, mas eu não vou falar muito, vou dar só um spoiler. Só dei um spoilerzinho só para vocês entenderem que ela vai estar aqui, vai falar sobre a força realmente dessa parte da imagem, o quanto a imagem dela, bom dia, Dan, o quanto que essa imagem foi e gente, é tão interessante isso que tem pessoas que elas passam a ser admiradas. Elas nem têm noção disso.
Contudo, e pensa que é admirada pela beleza só física, né? Ah, é um cabelo lindo, uma roupa muito colocada, ah, é porque usa os perfumes. E isso todo mundo, é raramente quem não gosta, tá, gente? É muito difícil eu falar, eu gosto de gente feia, né? É muito complicado a gente chegar e falar, ah, não, aquele ali eu gosto, aquela pessoa que não tá se cuidando, não tô nem aí, e a pessoa ter prazer de ver essa figura. Não é todas aí, tá? Pra acontecer isso, com certeza o cérebro está passando por alguma distorção. Porque não existe. Nós fomos criados para ver coisa bonita, fomos criados para ter coisas ricas, fomos criados para nossos olhos se encantam com isso. Isso que eu quero que vocês entendam, que as nossas formas todas foram para ver isso. Porque a nossa criação lá atrás, ela traz isso, que era belo, que era perfeito, que não tinha nada de ruim. Então o nosso cérebro, quando ele foi construído, ele já veio nesse sentido. Então, quando nós se encanta muito com uma pessoa, entenda que é o brilho natural que essa pessoa tem. É a áurea dessa pessoa, que muitas pessoas não entendem que isso está na emoção. E é de dentro para fora, não é a beleza física, gente. Isso é comprovado. É a coisa mais louca que a gente encontra, é isso. Que a pessoa, ela tem, é tão natural de atrair pessoas para perto. Por quê? E muitas pessoas que não conseguem ter a pessoa, não conseguem ficar perto, ajudar essa pessoa, ou ser aceita por essa pessoa no meio de convívio, ela começa a ter essa pessoa como rival. Aí começa, por isso que eu falo que é parte emocional. Ai, não gosto dessa pessoa, insuportável, metida, ai, nojenta, não gosto. E aí começa a criar um monte de sentidos que não quer estar perto. Por quê? Porque aquela pessoa me rejeitou e é inconsciente. E essa pessoa, com certeza, que sempre nós temos uma, pode entender, desde criança. Na escola, a menina bonita, que tem um monte de amigos, ela muitas vezes ela vai ter pessoas querendo estar muito perto e muitas pessoas rejeitando ela. Por quê? Porque também temos esse lado emocional sobre rejeição. E isso entra sobre nós. E a sentimento, nossa, Adriana, mas isso não tem nada a ver. Tem muito a ver com a nossa imagem. Aquilo que realmente você não suporta é porque você tem. Né? Olha, eu não consigo, não suporto ficar muito perto dessa pessoa. Não gosto disso. Não. Nossa, isso me traz um... Entenda, gente. Isso é uma imagem tua que reflete no outro. Por isso que nós com o outro, duas pessoas, os cérebros se ligam. Automaticamente faz assim, ó. E ali, essa radiação que eu falei para vocês, essa frequência, automaticamente cria-se. Porque é uma energia, o campo enérgico. E por isso que quando na parte emocional eu consigo visualizar o que eu preciso e o que eu quero, e eu consigo imaginar aquilo, gente, vocês estão num caminho muito longo de conquistar coisas que é no invisível, que nem existe ainda e passou a existir. Então, por quê? Porque é esse campo que traz. E eu falo que isso biblicamente se fala, se os seus olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Por que será? Porque se a sua emoção for curada e for boa, todo o resto vai ter vai exalar isso. E eu falo pra você, eu não tenho um corpo típico, sou acima do peso, sabe? Meu rosto cheio de espinha, tem um monte de coisinha aí, ó. Nossa, que tem que ser um trato. Mas eu vou falar pra vocês, nenhum dia, quando eu passei a me conhecer, saber de quem eu era filha, tratar essa área emocional, eu olho pra mim e falo, você é feia, você não... Ai, tá muito ruim isso. Ah, você tá horrorosa. Não. Sabe o que eu me coloco? Adriana, temos que melhorar essa área. Se essa área tá te trazendo alguma coisa que você não tá se sentindo bem, é porque precisa ser transformada. Vamos ver aonde é que tá pegando aí. Então daí é a hora que eu entro lá dentro, eu vou mexer nas gavetas que eu não queria mexer. Eu abro lugares que não era pra... Sabe, que a gente insiste de não querer mexer, porque muitas vezes não quer, porque ali, gente, tem coisa suja, eu vou falar pra vocês, né? É onde passou, a traça já tá comendo, já tá tudo zoado essa emoção. Então, como que eu vou ter que fazer com ela? Eu vou ter que trazer ela, olhar pra ela e falar assim, o porquê que eu estou me sentindo assim. E daí, a hora que eu mudo isso, automaticamente no meu rosto volta o brilho que estava se faltando. Então, se vocês olharem para essa parte emocional, pensarem bem e falar, ó, agora é a hora de eu transformar isso. Então, vamos pensar, vamos para a parte dos olhos? Vamos. Mas vamos olhar o que eu estou realmente enxergando. E, gente, quando chegou nessa área, eu levei, acho que aí, os 2 dias falando e muito mais leve. Por quê? Porque é para as pessoas se pararem um pouco mesmo e olhar na frente do espelho. E se ver, porque não adianta a gente parar na frente do espelho e estar acostumada com o que olhamos todos os dias.
Então vamos parar e pensar direito. Por que que eu preciso disso? Por exemplo, quando fazemos maquiagem dos olhos, tá? Tem pessoa que adora, bom dia, adora pegar um lápis, né? Vamos pensar a primeira parte. Eu vejo que antigamente, agora até que parou um pouco, mas tem muitas pessoas que fizeram maquiagem definitiva nos olhos, né? Muitas pessoas. Por qual sentido? Principalmente aqui, né? E aí, vamos dizer, tem várias formas. O que que essa área aqui influencia na minha emoção? Por que que é aqui que dá bolsinha, gente? Vocês já perceberam que tem pessoas que tem bolsinha aqui debaixo dessa área? Por que que cria? O que que vocês acham que cria bolsa aí? Por que que fica, não, é inchada, acabou de acordar? Não, tem pessoas que tem mesmo. Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Vocês sabem por que que acontecem... Ai, me fugiu a palavra. Olheiras. Vocês já... O porquê que sofre disso? É isso mesmo. Por que que acontece isso em volta dos nossos olhos? Porque poderia estar em outra área. Por que que é nessa área? Tem pessoas que já fez tratamento, várias fizeram botox, fizeram várias coisas para tirar essa mancha roxeada e não consegue tirar. Tanto que para os maquiadores aí, a gente sempre tem que estar trabalhando muito isso para que não seja revelado tão forte isso. Daí umas falam, para a mulher é muito comum. Porque, né, quando vai menstruar, ou quando, daí a hora que aparece mais essas marcas roxeadas, olheiras, vai aumentando cada dia mais, daí vai crescendo isso. Tudo isso é emocional. É a forma emocional que eu vejo a vida. E traz isso realmente para os meus olhos. E já aconteceu... Nítido, gente, nítido. Pessoas que passaram, que entenderam um pouquinho mais sobre a sua imagem, resolveram alguns problemas que elas não conseguiriam ver, que foi essa gaveta que abriu e a marca sumiu. A bolsa diminuiu. Nossa, eu tinha uma bolsinha tão grande aqui, agora tá bem menor. Por quê? Você está resolvendo aquela área. E é pessoas que carregam mais emoções, pessoas que carregam emoções tanto sadias como... Lembra que o nosso cérebro ele não consegue decifrar. Ele não consegue decifrar quando é dor física e quando é dor emocional. É a mesma coisa, tá? Então ele pega... É um campo, é uma célula ali na parte emocional, do lado da glândula pineal, que ela combate ali para trazer essa emoção para nós. Então, quando usamos muito, a maioria pode perceber que usa muito lápis preto. Daí a pessoa fala assim, não, eu gosto muito, marca meus olhos. Tem outros que falam, eu não suporto lápis preto, porque lápis preto nos meus olhos diminui, eu fico com os olhos muito caidinhos, é menor, outras têm os olhos muito grandes. Sejam bem-vindos, Jéssica, Paloma. E aí, o porquê que isso acontece? E o lápis, gente, é só a forma que eu tenho de pôr força naquela situação, sabe? Se eu estou, seja bem-vinda. As rugas também, né, Daisy? Que tem muito embaixo dos olhos, muito. E aonde mais pega aqui, ó. E isso é as marcações das emoções. Então, por isso que quando eu falo, olha, vamos tomar um pouquinho só de cuidado. Não é todo mundo que chega aqui e fala, agora eu vou usar botox. Vai entender um pouquinho o que aquilo transforma e por que tem aquilo. E aí a pessoa vai e consegue transformar isso em emoção contrária. E aquilo pode ser que vai se diminuindo. Uma outra coisa que acontece, porque aqui nos olhos a gente faz isso, ó. Vocês podem perceber que as marcações, ó. Eu tenho uma marcação bem reta. É que agora eu tô com filtro, logicamente, né, pessoas? 9 horas da manhã, a pessoa não consegue, ainda mais depois de ter feito coisinhas no rosto, não vou conseguir fazer uma maquiagem. Então a gente usa um filtro que ajuda. Mas só para vocês entenderem, eu peguei o filtro mais próximo das linhas e forma do meu rosto. Para que eu não saia fora dessa imagem. Porque o que acontece, né, é o que eu falei pra vocês, a gente pode ser o que quiser, principalmente na mídia. Então eu não quero criar um personagem pra estar aqui, eu quero estar muito de verdade, é essa pessoa mesmo que traz esse conhecimento, é nessa emoção. Então por isso que eu falo, vou tentar ser o mais simples, de mais facilidade de estudo pra vocês perceberem.
Então, quando eu tenho essas marcas nos olhos e quando eu vou para alguma marca na maquiagem mesmo, isso daqui, quando faz essa medida, né, exata dos olhos, o que acontece? A gente consegue trabalhar melhor com a pessoa. Então, os olhos muito juntos, isso é o que a gente trabalha. Um olho muito pequeno, um olho muito espaçado, um olho muito grande. Cada parte revela uma estação e uma emoção. Quando estuda-se o olho, estuda tudo, gente. Vocês não podem achar, mas peraí, como que é essa parte? Como que é esse estudo? É milimetramente. Então a gente vai medir, vai entender, vamos pegar foto, vamos comparar. E isso tudo vai mostrando para a pessoa o que cada formato de olho revela sobre a emoção dela, sobre essa área da emoção, tá? E isso ajuda muito, ajuda muito. Então, tanto que eu vou falar para vocês que eu trabalho muito eu tenho muito clientes que são orientais, né? Que tem os olhos menores, né? E a gente fala, é tudo igual. Não é, viu? Só para vocês entenderem. Não é mesmo, isso é comprovado. Todas elas. Eu tenho um olho amendoado, mesmo sendo oriental. Eu tenho um olho grande, mesmo sendo oriental. E nós achamos que todos os olhos são pequenininhos e fechadinhos. Não é verdade. Tem sim. Quanto maior a influência dessa... Na parte mesmo de ser nascido lá, ser puro, não ter muita mistura, né? Vocês vão vendo que quanto mais isso, mais a linha do olho é reta, é direcionada. E coisas que não acontecem, gente, que não temos, nós criamos. É isso que é interessante. Foi isso que eu sempre falo. Toda vez que, sobre maquiagem, onde eu vim falando, que eu tenho dificuldade até um pouco com maquiagem, é muito poucas vezes que vocês vão ver que meus olhos estão maquiados. Uma outra coisa que já aconteceu, por cílios, todo mundo, né, super se saiu bem, cílios. Eu falo, gente, tem gente que a pessoa põe uma cabeça em cima dos olhos e os olhos estão lá pesado, né, e a pessoa segura com os cílios tão grosso e tão comprido. Por que a pessoa coloca? O que faz? Porque é bonito, porque isso se tornou moda, isso se tornou muito moda de uns anos pra cá. Muito, né? Então, por quê? Porque o que a maioria das pessoas realmente vem trazendo nessa linha, na maquiagem, nos olhos, é expressar uma força, expressar que elas são muito bem resolvidas nessa área. Gente, é muito louco isso, é muito louco, vocês nem percebem. Daí você fala, nossa, então todas as vezes que olham e vocês têm uma noção, os visagistas que tem essa leitura, sabe? Sim, sabe? Então muita pessoa chega, não, vamos mascarar, vamos esconder. É as máscaras que eu posso usar. Só que quando você realmente tira, por que quando vai passar por uma transformação? Vamos pensar assim, ó, um lugar que acontece muito isso, que eu acho que tá tendo um acesso mais fácil. Eu acho que hoje de transformações tem alguns canais fechados que traz alguns programas, mas não é com muita intensidade. Mas onde temos sábados, né, o SBT tem aquele Esquadrão da Moda, que pega o pessoal e vai transformando, e eu gosto até de acompanhar alguns, principalmente pelo Rodrigo, gosto muito do trabalho, já participamos de alguns trabalhos assim, muito juntos, então foi muito legal, sabe? Realmente é um profissional que tem um valor sobre a técnica dele, né? Mas e aí? E a maquiagem? Por que e quando corta o cabelo e muda na maquiagem, a pessoa pode até ter visto a roupa, já ter comprado a roupa. Mas vocês percebem que elas não colocam a roupa enquanto vai lá e faz o cabelo e a maquiagem? É só após isso que representa a imagem dela? Por inteiro? Alguém já prestou atenção nisso? É só pra ver, gente, porque na verdade, quando mostra essa imagem, tira tudo. Então a pessoa, para passar por uma transformação, é as áreas que ela mais precisa ser transformada. Porque aí a roupa vai se encaixar exatamente no que ela precisa. Porque senão ela vai fazer um cabelo e se ela estiver na mesma linha ou comprar um montão de roupa e não transformar essas duas áreas, não mudou nada. As pessoas vão vê-las e vão falar assim, ó, está fazendo propaganda de roupa. Não está fazendo um trabalho de transformação.
Então, e isso em todos os lugares que vocês forem buscar, que tinha alguns programas de domingo, essas coisas, tem essas pessoas que passam por transformação, que as pessoas na rua vão perguntando quantos anos tem, quantos anos tem? Ah, tem 20. Não, as pessoas começam a ser 70, 60, 50 e não, tem 30, tem 40. Olha para vocês verem o quanto isso tem de peso sobre a pessoa. Porque um cabelo e uma maquiagem revela realmente a imagem que essa pessoa queira passar. Muito mais, às vezes, do que a pessoa ir lá e fazer só uma linha de botox. Ou fazer uma esticadinha no rosto. Eu vou falar pra você. Isso chama atenção, mas não é o fator. Ai, bom dia, maravilhosa. Tudo bem, Ingrid? E as mudanças, não adianta você ir lá fazer a melhor maquiagem do mundo e não entender por que você está usando essa máscara de defesa. Porque a maioria das vezes você se sai mal. Então por que é interessante saber o que eu vou usar? O que eu vou aplicar nessa área? E para que eu vou revelar isso? Então quando eu trabalhar os meus olhos, entenda, eu estou buscando para mostrar para o outro que eu estou bem emocionalmente. Que eu estou muito bem resolvida nessa área. E aí vem todo um conjunto de sensualidade, de sexualidade, também pega, gente. Nossa, mas não é mais na boca? Na boca pega. Mas os olhos que essa pessoa revela também, ela mostra isso diante de uma maquiagem, diante de uma forma ali, ela mostra. Fica muito, muito nítido isso. Então, quando você pega a parte principalmente de baixo dos olhos e começa a colocar, ou você, tanto que não, é até poucas pessoas, acho que nem tem ainda pessoas que colocam os cílios, mas usam, né, o delineador para subir, para levantar mais os pelinhos, que é o ato da defesa que a pessoa tem ali nesse fator dos olhos. E da parte principalmente de baixo. Hoje tá usando delineador na parte de baixo dos olhos, que a pessoa passa o lápis e joga, ela sobe mais. Então, automaticamente, ela dá um efeito de levantar, de deixar esse olho mais amendoado, com mais formas de alto. E outra, gente, quando eu passo os cílios, aí vamos para a parte de cima, né? Que os olhos mais amendoados, menos amendoados, mais redondos. E tudo isso nós temos na parte branca dos olhos e na menina dos olhos. Isso é medido. Então, você pega e vai ser... E ali eu vou contar para vocês que os olhos é tão sério isso, que você sabe que quando você passa uma inverdade pro outro, automaticamente o cérebro dele já se conecta que não é verdade, e isso a gente cria repulso pelo outro, e às vezes nós não entendemos. Então temos que tomar muito cuidado, porque o cérebro, ele manda a forma exata pelos olhos, por isso que conseguimos ler o outro pelos olhos. Porque, nossa, eu conheço o outro pelo olho, se o outro é legal ou não é, eu gosto de olhar no olho. Por que tem isso? Eu gosto de olhar no olho porque o olho não tem como fazer inverdades e eu acreditar. É simples assim. Nossa, sério mesmo que nós temos isso? Sim, todo ser humano, ele tem isso dentro de si. O que pode acontecer muito com uma pessoa? Ela começa a falar tanta coisa, tanta mentira, que ela passa a acreditar naquela mentira. Mas o outro consegue? Não, porque é dela, não é o outro. Então, ela mesmo não tem uma conexão 24 horas de ficar se olhando no espelho. Mas todas as vezes que ela traz uma história, entenda que ela vai buscar a história, ela tá imaginando, então ela vai buscar no outro forma, ela joga o olho pro lado, a menina dos olhos mesmo, lado direito, lado esquerdo, quando joga pra cima, quando coloca pra baixo, cada um tem uma forma de ser lida, tá? Tanto que é tão interessante, isso muito na parte da justiça, é muito conectada, tá? É onde mais há esse estudo, por isso que entra a neurociência, parte de biologia entra totalmente para quem vai estar estudando essas técnicas, essa função mesmo. Advogados muitas vezes estuda um pouco mais sobre isso e ganha-se isso, né? Isso é muito no começo da faculdade que a pessoa tira. Por quê? Porque ela vai trazer da pessoa aonde que a pessoa está mentindo, aonde que a pessoa está falando a verdade, aonde ela não está falando. Eu tenho um professor
que tanto que é maravilhoso, gente. Ele estuda totalmente a face, só que é com as mímicas que o nosso que faz, né? Toda a forma que o rosto faz de mímica e traz, é ele que estuda. Ele estuda fisionomia, é um professor extraordinário. E ele trabalha para a polícia dos Estados Unidos, FBI. E ele realmente recebe por lá tudo. Então, nos aeroportos, foi ele que desenvolveu para essa forma para ser estudada. Por que acontece que vocês percebem que a alfândega, ela chama algumas pessoas e outras não? Por que isso? Ela olha pela roupa, ela olha pela vestimenta? Não tem nada a ver. Ela está lá visualizando pela câmera. E ali a função dos olhos é o que faz que a pessoa... essa pessoa está mentindo em algum sentido. Ela está com medo. Ela está insegura. Aí tudo isso eles trazem. Entende? Ah, tá. Então daí quando eles sentam a pessoa, vocês podem perceber, não sei se vocês já assistiram algum que fala dos aeroportos, que coloca a pessoa lá e a pessoa fica do outro lado, né? Porque ela tá visualizando realmente aonde que tá pondo mentira e verdade sobre a ação dela. O que ela tá falando é verdadeiro? A maioria, gente, mais de 90% de chance, até mais eu posso contar pra vocês, que eles estudam e tem exatamente o que o outro está falando. Então você fala, por isso que eu, gosto de passar bastante, muitas pessoas têm muita insegurança de fazer consultoria de imagem por esse fato. Por isso que muitas coisas falam assim, nossa, você está me adivinhando, parece que você tem leitura, nossa, ciência, você é de outro mundo. Não, gente, não é de outro mundo, isso a ciência prova, já falei isso para vocês, tem uma forma exata de estudo, que você começa a entender. Policial é muito fácil de colocar sobre isso, tá? Ele pega você, por isso que ele coloca você ali, quando ele vai, logicamente que tá fazendo uma entrevista, é olho no olho, todo o tempo. É repórter, ele põe a pessoa, se ele tá sentado, a pessoa senta também. Pra quê? Pra ele captar melhor o que os olhos dessa pessoa estão falando. Tem pessoas que falam pelos olhos, é verdade. É muito interessante, eu trabalhei, e trabalhei muito tempo com uma amiga, que eu espero também que ela possa estar aqui futuro, aqui falando conosco, e ela tem um brilho no olhar que é natural. E é muito interessante que ela era muito desligada, sabe? Ela saía fora mesmo, ela ia pra órbita, sei lá. Então você tava falando com ela desligava o que você tava conversando com ela. E sabe como que eu, só pra você entender, quando eu fiz eu comecei a ter esse estudo e saber que era isso que acontecia, foi ela que veio à minha cabeça. Falava, cara, é verdade, porque eu tinha uma noção de falar, ela não está aqui conosco. Sabe quando você tá falando com uma pessoa e a pessoa não tá ali com você? Parece que ela tá olhando pra você, parece que ela tá captando o que você tá falando, mas ela não tá escutando nada que você tá falando. Ela manda um sensorial pro cérebro e os olhos dela dão o sinal que ela não está te ouvindo. E é o ouvido e os olhos, olha pra você ver que louco. Então, os olhos, ele tem muito poder sobre nós, muito poder. Então, quando eu começo a falar sobre estudar melhor os olhos, Adriana, enquanto eu sei que uma pessoa tá mentindo pra mim, quando eu sei que não está mentindo? Porque a pessoa tá buscando a informação, gente. Toda vez que ela busca uma informação exata, a parada dos olhos é exata ali. Ela tá falando uma coisa coerente, que é real, que ela já viveu, que é presente. Então, se vai pro lado direito, tem uma informação, ela tá buscando, na verdade, o lado esquerdo, não, pro lado de cima, ela tá buscando relembrar a memória. Quando ela olha pro lado direito, os olhos vai pro lado direito, pro lado e sobe, a pessoa tá buscando essa informação. Ela tá indo lá, nossa, eu tô lembrando dessa situação. E quando os olhos dela abaixa e vai pro lado esquerdo, ela tá buscando uma situação para sair fora daquela conversa. Então, assim, e aí a pessoa fala, nossa, que doido, muito doido, muito louco. E porque ela tem que escapar, a pessoa me pegou, é tipo isso. Então, é tão doido, por isso que criança, você olha pro olho dela e fala, cara, você tá mentindo, porque eles não têm ainda isso programado. Vocês vão lá e pegam muito fácil. Aí vai crescendo, vai ficando melhor, né, gente? Daí você consegue ver que a pessoa se foge melhor. Tanto que nos estudos, tá?
doenças de personalidade, tá? Não é doença mental. Eu quero que vocês entendam. Psicopatia não é doença mental, é de personalidade. Borderline é doença de personalidade. Vitimismo é doença de personalidade. Tudo isso é porque desenvolveu na personalidade uma fuga, uma dor ali. A pessoa começou a buscar aquilo, passou a ser uma verdade sobre ela. E ela, né? Não quer dizer que é a verdade, mas é a verdade sobre ela, o que ela está pensando e da forma que ela quer viver. E ela consegue se escapar e ficar muito bem. Por isso que é muito fácil uma pessoa, a gente fala assim, o que acontece com um mentiroso nato? É só uma deformidade do caráter da pessoa? Não é assim que as pessoas pensam? Realmente é isso mesmo. É uma deformidade que ela tem na persona dela. Então, isso dá para se acertar, dá para se ver, dá para mudar, trazendo para consciência, aceitando que aquilo é um erro. Se a pessoa não aceitar que aquilo para ela é erro, faz mal, tá machucando e tá fazendo coisas que não tá levando ela pro lugar que ela quer ir, talvez ela vai levar a vida mentindo e não vai mudar nada. Vai passar a vida, vai entrar um, vai entrar outro, vai para um canto que continua mentindo, vai para o outro e nunca vai mudar. Agora, se ela tiver essa consciência, então é muito fácil ainda de ser tratado. Por isso que eu falo, o ser humano, ele tem jeito, tá, gente? Por mais que a gente pode pensar assim, nossa, eu acho que a pessoa mais complicada... como é complicado lidar com pessoa, como é difícil, pessoa é isso, pessoa é aquilo. Mas nós dependemos de pessoas, não tem jeito. Você pode ser a pessoa mais soberba, mais né? Ferradão do mundo aí, que você vai precisar de pessoas em sua volta para te servir, para fazer algo para você. Então, em todo o tempo, nós vamos precisar de pessoas. E quando nós temos alguns fatores psicopatas, pessoas que têm essa psicopatia mesmo, porque olha, gente, tem um estudo do corpo explica, não é isso que eu estou passando, tá? Isso é uma outra, é técnica que tem função sobre a pessoa, mas eles falam muito da personalidade, do temperamento. Não quero trazer dúvida aqui, que bugue cérebro, tá? É que nessa área de emoção, que fala sobre essa disfunção de psicopatia, é o quê? É a pessoa que é fria, ela não tem, ela só vai usar a emoção, ela não tem emoção. Não tem, na verdade é isso. Uma das professoras que eu tenho mais certas junto de mim, gente, que é maravilhosa, que é a Bia, eu acho que vocês já conhecem, a doutora Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz, ela trabalha muito com o desenvolvimento, com as novelas todas da Globo, ela é psiquiatra e ela é uma médica extraordinária nesse estudo. Ela tá trazendo pro Brasil, eu falo que ela deveria estar num lugar muito mais, porque o quanto essa mulher trabalha para nós, nós não entendemos o valor dela muitas vezes, nem sabemos quem é, né? Porque quando uma novela é feita, não estou falando, tem que assistir, gente, nada disso, tá? Eu tô querendo que vocês entendam. Eu falei de personagem, quero que vocês entendam também. Quando um ator é preparado, lembra que eu falei pra vocês que eles fazem um laboratório, eles precisam passar por um laboratório? Ela é a que mais ajuda quando vai passar um papel de psicopata. Ela que desenvolve a escrita do psicopata, ela que passa pra pessoa conseguir entender como é a mente do psicopata. E aquele momento a pessoa tem aquele ator que ele batia com a raquete lá, gente, esqueci o nome dele, é uma novela aí que houve que ele batia na mulher com a raquete. Aquele cara era desenvolvido total com a parte de psicopatia, né? É um psicopata. Tem vários. Nossa, se eu falar dela, acho que vários atores, tanto que a Glória... Não. Que é a escritora, a mãe daquela menina que morreu, gente. Eu sou tão ruim com o nome, pessoas me perdoem. De nome eu sou meio complicado, tá? Falar que eu lembro de todas é mentira. Mas ela que é uma das escritoras globais que mais tem acesso uma com a outra, são amigas, até um dos livros desenvolvido, né? No dia que no curso dela, ela estava presente, estava se colocando sobre isso, como que é criado esses personagens, porque para nós esse laboratório tem que ser rico. Por isso que eu falei, não dá para estudar uma coisa e falar, nossa, eu tô com tudo na mão. Não, é verdade. O Júlio Rocha, se vocês verem lá no meu Instagram. Quem é o Júlio Rocha, gente? Quer ver os papéis? Ele é muito da Globo. Qual foi a última novela, filha? A Fina Estampa, ele fez na Globo. Ele era filho de José Maier. Acho que ele é filho do José Maier, não sei se vocês lembram. Foi da Fina Estampa lá.
nós fizemos um trabalho maravilhoso de visagista, gente, maravilhoso com ele. Ele foi um que passou por mim pelo laboratório, então a foto tá lá, tudo, desenvolveu, porque ele tinha que passar um surfistinha e foi muito legal, então desenvolveu a parte do cabelo, a cor, e ele tinha acabado de ser pai, então como ele ia sair dessa parte mais responsável e voltar para a parte da adolescência. Então, gente, foi extraordinário trabalhar e fazer alguns, né, e conhecer mais próximo do que os atores aplicam sobre a vida deles, para eles poderem ter esse laboratório com resultado. Então isso faz muita diferença, isso é muito interessante, né? Eu falo que alguns fotógrafos, né, nesse curso foi intenso mesmo, que tinha um que trabalhava, que ele estava trabalhando muito em afinco mesmo com a Netflix, já ele que fazia toda a parte da filmagem, todos os atores, isso tal, e aí ele falou também novamente dessa parte dos olhos, foi ele que trouxe muito onde que entrava isso, porque da foto, quando ele pegava a foto, aonde ele tinha essa resposta sobre as pessoas, é Glória Pérez, que produz as novelas, gente. Eu esqueci o nome, eu lembrava da filha, mas eu lembrava sério, era Glória, mas eu lembrava o quê? Então é ela que estuda junto com todos os cursos da Ana Beatriz, as duas muito juntas, né? Então, e falando desse pessoal que estuda para trazer um personagem, para trazer essa parte da imagem, por que fazer da fotografia, o que isso envolve dentro da imagem, tem muito a ver. Tanto que é tão interessante, a câmera, ela mostra uma coisa, o espelho outra, e a máquina, né, a foto em si, ela revela realmente o que o cérebro está pensando naquele exato momento e daquela forma. Então, por isso que muitas pessoas pensam, mas dá para fugir? Se a pessoa tiver o tempo todo ali, ela pega a pessoa nessa área, nesse estudo, nesse sentido, né? Tanto que eu falo que um dos cursos da Ana Beatriz, ela falou que a pessoa mais complicada de se desenvolver, porque ele cria um mecanismo no cérebro que a mentira e o envolvimento dele com as pessoas é tão real que as pessoas acreditam tanto sobre aquilo que é uma disfunção. E isso já mexe na alma dessa pessoa. Olha que doido. Para vocês entenderem como o bem e o mal, ele existe, tá? Tanto que eu, no meu ponto de vista, com as minhas crenças, a pessoa que tem a linha de psicopatia, ela é totalmente voltada ao satanismo, a entender que o pai dele é aquele, porque na verdade é o pai da mentira. Então a gente sabe muito bem que é uma pessoa voltada a isso, porque ele mais mexe com as pessoas na parte emocional. Então quando eu falo do cristianismo, de tudo que eu vim vendo, estudando na parte emocional, dos olhos, essas coisas assim, era tão interessante, era tão inovador sobre minha alma, que eu falei, eu tenho que me purificar, gente, eu quero cada dia mais esse Deus mesmo, tudo que ele criou foi maravilhoso, foi pro bem, não tem nada contrário. Mas infelizmente o mal também existe e na emoção nós pegamos muito dele, porque nós estamos nessa energia, estamos realmente nesse mesmo fluido. E eu vou falar pra vocês, gente, é tão louco, porque daí vocês criam a tribo através da emoção. Por que a tribo vocês criam através da emoção? Lembra que eu falei da mocinha bonita na escola? Aquelas pessoas, eu vou lá, fico com elas e me acho com essa menina e sou apaixonado, e muitos outros não se identificam. Por quê? Porque é essa linha que a gente pega com essas pessoas, né? De conexão exata, mas é os olhos que conectam a emoção um com o outro. E daí eu vou sempre estar numa tribo, vou formar onde falta. Então eu tô muito mais próxima do que aquelas pessoas que têm parecido comigo, por isso que se põe muito junto. Então assim, até a mãe fala, né, que não andar com uma companhia. Como assim você consegue? Eu vou muito, por exemplo, se você não fazia, passa a fazer. Por quê? Porque é essa emoção que é atracada na parte intuitiva. Você liga essa emoção na pessoa e suas ações começam a ser parecidas com a dela. Então, quanto mais eu tenho influência em uma pessoa, mais eu tenho ações dela. Porque a minha emoção está interligada a ela. Isso é no relacionamento, isso é no relacionamento conjugal, no relacionamento de amizade, é naquela tribo que eu falo pro jovem, que vai se unir, que gosta daquele pessoal. Isso que vai fazendo com que um vai se encontrando com o outro. A Jana entrou, seja bem-vinda, que saudade de você. E aí,
Cada pessoa vai ficar muito parecida, sabe, com a outra. E até a imagem, gente, se a gente for olhar. Eu posso dizer uma coisa clara, que isso aconteceu na minha vida e né, é um fator muito louco quando eu falo da emoção e falo do intuitivo, é a adoção. Por que que nós, quando fica com uma emoção, né, que eu falo que quando a pessoa usa esse lápis, tal, gente, eu falo de uma parte de maquiagem, mas eu acredito que a parte estética eu posso trabalhar depois com vocês no que vem ajudando. Eu creio mais de vocês entenderem o que que é a emoção. Eu entendendo sobre isso, eu aprendendo sobre isso, fica mais fácil para mim se colocar sobre a situação da emoção e entendê-la e aceitar e falar, ó, isso então tá tudo bem, eu tenho que mudar essa área aqui. E fica e aí fica muito melhor. A nossa imagem, a nossa aceitação, a nossa forma. Mas falando sobre adoção, por que será que quando já aconteceu de vocês terem alguém próximo que faz uma adoção e a criança fica muito parecida com os pais, ao ponto dos pais falarem, cara, é o mesmo, não tem como falar, ele parece mais com você. Olha, tem caso, gente, que é tão louco que vocês não vão entender. Porque a forma de adoção E olha, tô aqui com a minha equipe perguntando só, agora eu viro um pouquinho pra mim saber o que tá falando. Hoje é dia comemorado do dia da adoção, ela tá me informando aqui, gente. E eu nem sabia disso, tá? Eu tô falando porque entende que aí que o fluido vai vindo e a gente vai passando. Mas a adoção, ela faz com que a pessoa fique muito próxima do outro, fica muito. E a pessoa fica tão parecido com aquela família, com aquele ambiente. E pode perceber que a pessoa que ela vai ter uma fisionomia muito parecida com a pessoa que ela mais se atrela na emoção. Tanto do bem como do mal, pode se pegar muito, né? Porque duas pessoas parecidas brigam muito mais, isso é natural, também entendam isso. Porque é dois defeitos, né? Eu dei o meu e cato o seu ainda, daí nós vamos bicar muito mais. É muito natureza por isso. Então a adoção tem muito a ver com isso, tá? Tanto que eu falo pra você que o meu projeto, o projeto mesmo, desse estudo todo, toda a vida, todo mundo que me conhece profissionalmente fala muito comigo sobre a Drica, a Adriana se tornou Drica. Então essa imagem se tornou muito porque eu fiz o meu logo e aquele logo se colocou. E eu pus esse Drica emocionalmente na minha forma. Por quê? Porque foi por muito amor, foi por muito carinho. Eu tenho uma pessoa maravilhosa que foi uma das minhas escadas aí, gente, de mentoria, que não foi na minha área de cabelo, e ela me ajudou muito na minha vida, muito. Ela me direcionou, ela me ensinou, porque pessoas que me ajudam é pessoas que me ensinam. Eu quero que vocês entendam, é a pessoa que mais tem poder sobre a minha alma. É onde eu mais consigo me conectar com uma pessoa, aquela pessoa que me ajuda no ensinamento, de fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Essas pessoas eu me apaixono, não tem como, é um amor que não tem como esquecer, e de gratidão também, tá? Então essa pessoa, ela me ensinou muito, ela me ajudou muito, muito, muito. E quando ela falou, pra que esse nome tão comprido? Vamos lá. E ela começou a me chamar de Drica, esse carinho, e ficou, e eu trouxe toda a minha parte profissional de cabelo junto com esse nome. Esse nome tem um grande favor na minha área profissional, que é onde eu tenho a técnica profissional de cabelo. E agora, Adriana, para onde que você vai? Como vai esse nome, esse novo conceito, né? O que você está trazendo com isso? Eu e com outra pessoa também que eu tenho muito carinho, muito amor, e a gente num bate-papo, e eu buscando uma forma e uma sigla que levasse esse conceito, que trouxesse esse novo tempo para minha vida, que trouxesse essa diferença. Como que eu vou criar esse logo? Como eu vou criar essa nova? Nossa, você vai mudar tudo? Sim, e já mudou, na verdade ele já existe, é o DIS, tá? É o DIS, tá? DIS. Por que DIS? Porque eu quero que vocês entendam. Deus, imagem e semelhança. Que é o que eu creio, é o que eu acredito, é o que eu amo, é o conceito que eu acredito que tem que ser. Conceito é uma coisa estudada e ela já existe, na verdade, ela só tem um conceito sobre aquele estudo. E eu, com todo esse estudo que eu tive, foi a primeira coisa que cresceu sobre a minha alma. Deus tem tudo a ver com isso. Toda a criação, toda a forma é dele. Então, para que tem que ter outro nome, a não ser, primeiramente, ser parecido com ele? Daí, vamos lá. Imagem, que é a imagem que é tratada, e eu falo que um outro fator que eu quero que vocês entendam, que o meu trabalho é a imagem com propósito, que não é só a imagem, é uma pessoa se
colocar dentro disso. Ela entender que a imagem dela tem um propósito na Terra, tem um porquê aquelas formas, tem um porquê dela, da ação dela, o porquê que ela tem que ser tão bem quista, tão bem amada, porque ela já foi amada primeiro. Então isso já é o primeiro formato. Gente, isso dá uma elevada na autoestima que vocês não têm noção. Meninas, é uma coisa de louco. A minha autoestima já é, olha, não tem como. Eu falo, ó, já tô vivendo, é pra hoje isso. E semelhança, porque é isso que eu quero. Eu busco estar na semelhança do que eu fui criado, do que eu fui desenvolvida, o meu propósito real, a minha verdade. Não tem como ser transformado. Gente, eu falo pra você, estrutura não muda, tá? A pessoa pode falar assim, Adriana, a estrutura muda. Não concordo. Os ossos, se ele é feito é daquela forma estrutural, ele não tem como mudar. Uma gorda, um magro é do mesmo jeito. Se a estrutura dele foi naquela forma, dificilmente ele tem uma estrutura. Por que o corpo começa a pesar? Minha estrutura foi feita por uma forma e automaticamente eu engordei muito e estou pesando a minha estrutura. Então eu vou ter que modelar essa estrutura nessa moldagem, nessa estrutura. Não, modelar essa imagem nessa estrutura para que ela possa se submeter a esse peso, aguentar esse peso. E mesma coisa uma pessoa que é muito magrinha, ela mudar, ela ficou muito, a estrutura dela vai suportar? Não vai. Então, para vocês entenderem que a estrutura real não foi elas não tem como ter uma mudança, e a pessoa fala assim, então por isso que tem que ser resgatada, a pessoa tem que entender quem ela é. Quando ela traz para fora a estrutura real dela, tudo começa a acontecer, gente. É na vida profissional, é na vida emocional, é na vida, né, social. Tudo isso começa a ter mais sentido. É isso que eu falo, é dar sentido em quem você é. E quando você começa a ter esse sentido, nossa, gente, eu falo totalmente, não existe. Por isso que eu falei pra vocês que a beleza, ela é clara. É essa áurea, essa luz que expande. Então a pessoa faz qualquer coisa, porque assim, quando nós colocamos um monte de coisa para ser vista, é logicamente que eu falei para vocês que é sobre as máscaras. É a mesma coisa de nós ter máscara para aparecer. Então eu vou fazer várias coisas para que as pessoas me aceitem, mas eu estou moldando uma coisa para ser aceito por uma disfunção emocional. E quando você entende isso, você já não tem mais essa mesma necessidade. Você fica muito mais leve sobre a sua imagem, você fica muito mais suave, você passa a gostar muito mais de quem você é. Até aquela ruguinha que eu falei pra vocês, passa a gostar sim. Porque parece ser louco, né? Mas é verdade, gente. Como eu falo, tem pessoas que não gostam de envelhecer, que se olham e falam, não me vejo velha. Eu não me vejo velha. Por que eu não me vejo velha? Porque eu não consigo... principalmente essas rugas todas aqui, ó, que cai muito aqui, ó, fica muito assim e vem pra cá, daí vem tudo nessa área dos olhos, que é onde pesa muito. Por quê? Porque emocionalmente essa pessoa, com certeza, ela não viveu o projeto, o propósito realmente de vida que ela queria viver. Porque a pessoa que vive, ela tem um orgulho dessas rugas. Tanto que eu falo pra vocês, gente, eu amo idoso, amo. Eu adoro sentar com o idoso, eu adoro conversar, perguntar a história, as experiências, as coisas que eles fazem. É coisa maravilhosa, eu posso falar pra vocês. E é uma coisa muito doida, sabe? Como eu olho criança e sou apaixonada. E aí eu falo pra vocês que como eu comecei a fazer essas lives, não era fácil, não foi fácil pra mim. Tá? Não foi fácil, eu tive que ter mudado algo na minha emoção e na minha imagem, para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês. Um desses mentores, eu vou estar falando, né? Ele já até falou aí, ó, fui chamado para fazer, mas vocês vão entender o porquê. Aonde que foi trabalhado isso em mim? Por que eu estou aqui? E por que eu tive tanto desejo de passar para vocês? Se é só simplesmente vocês quererem fazer uma máscara, eu posso ajudar vocês sim. Qual for, desde cabelo, a roupa, a pôr na maquiagem, posso. Mas eu tenho certeza que vocês vão desfrutar muito mais desse entendimento, desse conhecimento que foi trabalhado dentro da minha alma, que eu fui, sabe, foi realmente parecer que tirou as lepras, e outra, eu estou em transformação, gente, eu quero que vocês entendam, ninguém muda, agora não existe, estou em total transformação todos os dias da minha vida, por isso que eu estou aqui, por isso que eu pus a cara aqui e falei, olha, é o propósito de vida, é fazer com que as pessoas entendam a beleza delas. E é de verdade, eu sempre tenho qualquer amigo e qualquer pessoa que eu tive contato,
Eu vou olhar para ela e eu vou resgatar nela. Esses olhos foram os olhos apurados por Deus. Porque eu tenho certeza de olhar para uma pessoa, que igual eu falei para vocês, ela pode estar lá na sarjeta, pode ser um morador de rua. Eu consigo parar e fixar meus olhos nos olhos dela e parece que a aura dela é lida. E aí eu falo, gente, essa pessoa precisa disso. E muitas vezes ficou muito mais fácil de eu poder dar para a pessoa o que realmente ela precisa. Isso foi uma das maiores viradas de chave na minha alma. Porque a maioria das vezes você dá para a pessoa o que ela tá te pedindo ali, o que ela quer. Eu quero isso, tá? Isso é presente, isso é toque, isso é forma, isso é tudo, né? Para pessoa é um fator muito conjunto, né? Um conjunto do tudo. Mas o que realmente eu tenho que dar para o outro? O que o outro precisa. Nem sempre o que o outro precisa é o que ele quer. Porque na verdade nós fomos muito desfigurados na imagem verdadeira. Por isso que nós não entendemos isso. Por isso que fica na caixinha do desconhecido, na caixinha do inconsciente. Por isso que é trazer a consciência quem eu sou, é renovar a minha mente. Quando eu renovo a minha mente, eu consigo ter um olhar mais bonito de quem eu sou. E isso começa a mudar totalmente o lugar que eu estou, a forma que eu vou e por que eu estou fazendo aquilo. Então, que o dia de hoje, talvez vocês esperem um pouco mais sobre eu falar da minha função, do meu ofício de maquiadora cabeleireira e que entendi isso dentro do visagismo, mas não tem como trabalhar o fora sem ser trabalhado por dentro. Porque é fácil colocar um monte de imagem, mas é difícil demais, gente, resgatar o eu. E é o que as pessoas estão fazendo nos dias de agora. Elas estão se perdendo, elas estão se perdendo dentro de si mesmas. Tá? Eu vou falar pra vocês que é tão louco hoje, nunca houve tanto forma de estudo de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque as pessoas não estão se reconhecendo. Elas precisam ir em lugares pro outro falar que ela é capaz. E sendo que já tá dentro dela. Gente, isso é tão complicado, isso é tão detalhado, então eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. O que vocês querem realmente? Qual o propósito de vida? O que vocês têm de propósito? Qual é o real propósito de vocês? E se você colocar esse real propósito, você vai mudar toda a situação do agora. Todo. E vai ter um futuro extraordinário. Por isso que eu falo pra vocês, gente. O passado, ele só é um fator de abrir gaveta e limpar a caixa. Porque se eu não abrir o passado, jamais eu vou ter consciência do que está me paralisando. Jamais eu vou ter consciência do que eu não consigo dar um passo à frente. O que está me roubando, o que está me tirando daquele momento. Nossa, mas estava tudo certo para acontecer e não aconteceu por quê? Ah, é porque Deus não quis. E daí Deus leva toda a culpa na terra, né, gente? Que não é. Eu posso contar para vocês que tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Só cabe a nós entendermos isso e cabe a nós aceitarmos e mudar a nossa vida através disso. Você é uma pessoa de sucesso, entenda isso. Você foi criado para ter resultado, você foi criado para ser extraordinário, você foi criado para ser realmente um campo enérgico que muda em qualquer lugar que você chega. E por que isso não está acontecendo? Porque eu não estou me vendo, eu não estou dando o valor real que eu tenho. Então, gente, a maior beleza não custa, não tem dinheiro que pague. Porque ela já foi pago. Todo o preço já foi pago. Todo. Ele foi desfigurado, ele foi... Nossa, tudo já chegou até ele. Então, todas as vezes que eu estiver aqui, eu vou falar pra vocês. Pensem em vocês sim, mas pensem no Criador. Porque o Criador, sim, ele criou por um propósito. E antes mesmo que você chegasse na Terra, esse propósito já foi dado a você. Então, se esse propósito já foi dado, então vamos realmente resgatá-lo, vamos olhar para ele, vamos trazer ele de volta. Talvez você está querendo ser tão parecido com o outro, está escondendo o seu propósito na gaveta, está perdendo as melhores épocas da tua vida, não está conseguindo ir para lugar nenhum, todos os lugares que você está se sentindo vazio. Você se compara com os outros e se vê totalmente diferente. Por quê? Porque realmente o seu propósito não chegou no atingível ainda. E eu quero que vocês entendam isso. Ele pega o improvável. Ele não vai pegar o bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, cabelinho arrumado, não. Porque senão a glória vai ser tua. Ele não vai dar essa glória a você. A glória é dele. Então, por isso que ele pega todo ser humano, ele desconfigura e configura de novo para que nós entendamos que esse Deus é o que fez o melhor para nós.
Ele é um pai perfeito, ele é um pai que dá pro filho realmente o que o filho precisa. Ele trata o filho conforme o filho precisa. Ele abraça o filho no momento que o filho precisa. Ele põe ali uma rédea na hora que precisa. Então, gente, o maior fator de mudança na vida é esse. É você entender quem você é. É saber realmente o propósito de vida, que tem toda a junção de quem te criou. Não tem como, é uma coisa única, não dá para separar. É misturado, é como o ovo, que não tem como ser separado. Não tem como. Tem 3 partes, tudo dele é trino e tudo dele é misturado. Então tudo dele é junto e separado ao mesmo tempo. Então, isso se parece louco? Sim, mas é muito o que nós somos aqui. E nós temos um propósito de vida e tem tudo preparado para nós já. Casa pronta, ouro, prata, ouro, bronze, onde os seus olhos aqui na terra não teve poder de ver, já está preparado. Só basta você querer estar lá e viver isso na sua vida. Então, que você possa guardar essa mensagem de hoje, mudar essa forma, olhar. Não vou estar aqui, gente, afirmando religião, porque não sou isso, tá? Eu já fui religada com meu Deus, então não tem como religar mais nada, tá? O meu corpo já está ligado a Ele. E por meu corpo estar ligado a Ele, eu não tenho essa necessidade. Eu tenho necessidade sim de saber mais quem é Ele, de criar mais essa conexão com Ele e viver. E Ele, ó, me ouve o tempo todo. E aonde eu tenho mais poder de valor sobre toda a minha função do rosto é no ouvido. Porque Ele fala, filho meu, ouve o que eu falo. Ouve o seu pai, ouve. Então todo tempo Ele está falando sobre isso. Então, para um pouquinho hoje para ouvir essas emoções, fala com ela, vê onde realmente é a dor, vamos transformar ela mais para um ato real, e aí eu creio que isso vai mudar a vida de vocês. Gente, nós já passamos no horário novamente, eu sempre estou aqui nos 10 e 10, já está quase chegando, mas eu agradeço vocês nesse dia, agradeço quem ficou aqui, agradeço a cada momento, porque eu creio que isso tem um propósito, tá, gente? E é esse o meu papel daqui para frente, e quem quiser vem junto, vamos sim, vamos mudar esse mundo. Se você tem essa vontade, vamos se unir aí, vamos fazer junto, ó, energia junto, conectada, mais explosão. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Obrigada e até amanhã, gente, às 9h01 estarei aqui novamente, tá? Quem sabe, ó, sexta-feira tá chegando, vai ter convidado, olha que delícia. Então bora lá pegar perguntas, saber que a vida emocional, ela exerce junto com o espiritual também, tá? Não esqueça da foto, verdade, Deise. Printaram? Então, ó, vai lá, pega essa foto, compartilha comigo no meu stories, manda aí, gente, fala que vocês esteve por aqui, comenta na foto do sorteio, gente, vai ser extraordinário. Tá com dúvida da profissão que você quer seguir? Tá com dúvida de qual momento de vida, para onde que você tem que fazer, como fazer? O que você tem que fazer na sua imagem para conquistar aquela pessoa que está travada aí e você está querendo, ó, resolver sua vida emocional. Dia dos Namorados está chegando. Então bora lá, gente. Comenta na foto, dá um print. Mesmo que seja após essas lives, vai ficar salva lá no YouTube, tá? Por esses dias a gente vai estar tirando aqui do Instagram. E você que não está inscrito no canal, se conecta lá no canal, tá bom? Fica com Deus, um bom dia para todos. Até mais, gente.